Olá, você, trabalhadora e trabalhador do setor de celulose e papel, e a todos os demais também, das mais diversas categorias. Cumprimento vocês com um bom dia e mais essa terça-feira. E hoje nós pretendemos abordar aqui um assunto que diz respeito a essas tecnologias hoje, que está virando o mundo, né? Onde tem tecnologia que, claro, ela traz um certo benefício. Mas quando vem uma tecnologia que nos enquadra e começa a praticamente se intrometer no nosso particular, no nosso dia a dia, naquilo que diz respeito só a nós, começa a bisbilhotar a vida das pessoas, aí é um complicador que nos deixa preocupados, porque toda a tecnologia é boa, mas quando a gente começa a perder a ciência até aonde ela vai levar e as consequências que ela vai nos trazer, aí o prejuízo é muito grande no futuro, e esse futuro está bem próximo. E em cima desse início da minha fala aqui, eu quero ler praticamente um documento, que eu considero isso aqui um documento, que é no blog do companheiro Mauro Santayana, a quem eu tenho uma grande admiração, aonde ele cita aqui que a extrema-direita, a quarta lei da robótica e da desinteligência artificial. A extrema-direita, a quarta lei da robótica e a desinteligência artificial. Eu vou começar essa leitura aqui, e aí no final a gente faz um arremate, e é através dessa leitura que a gente está trazendo para você mais uma informação que eu tenho certeza que vai nos enriquecer muito, e mais essa terça-feira. Vamos dar início à leitura aqui. A primeira vez que a palavra robô, oriunda do vocábulo robota, trabalhador em russo, foi utilizada na estreia da peça Hur, do escritor tcheco Karel Čapek, no dia 25 de janeiro de 1921. Em 1950, Isaac Asimov publicou o Robô, um clássico romance de ficção científica que enumerou as 3 leis da robótica. Primeira lei da robótica: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra mal algum. Essa é a primeira. A segunda lei: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira e última lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então a gente pega isso aqui como ponto de partida e vamos continuar na leitura. Embora os robôs produzidos pela fábrica imaginada por Capet, a Rossum Universal Robots, tenha acabado se revoltando e extinguindo a humanidade, e Dennis Felton Jones, no livro Colossus, em 1966, e James Sargent, no filme homônimo de 1970, tenham imaginado uma guerra nuclear e o domínio do mundo por sistema de inteligência artificial encarregados dos programas nucleares dos Estados Unidos e da então União Soviética. E a maioria das ameaças robóticas de ficção científica, como na série O Determinator ou O Exterminador do Futuro, se refira a robôs. No caso da Skynet, atacando fisicamente o humano. Nenhum deles previu que na segunda década do século XXI, as 2 primeiras leis da robótica fossem descaradamente desobedecidas por exército de milhões de robôs virtuais. Quando ele está falando aqui, fazendo uma pausa, das 2 primeiras leis da robótica,
Nós estamos falando lá no começo da leitura de alguém que já imaginou isso lá em 1921, onde tem a lei ali do robô, que diz: um robô não pode ferir um humano ou permitir que o humano sofra mal algum. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Continuando, capazes de derrubar governos democráticos, de manipular eleições para impedir a chegada ao poder de favoritos e de ajudar a eleger candidatos absolutamente execráveis e teoricamente inelegíveis, ou a existência de corporações dominadas por ideologias nefastas, como o fascismo, controlando países não com divisões de soldados ou assassinos, como os da SS e da Gestapo. Estamos falando aqui do nazismo. Mas com enormes nuvens de clones eletrônicos dedicados a promover a discórdia e a mentira entre os humanos, com a disseminação de calúnias para milhares de imbecis ideológicos, por meio de novos canais de comunicação, agora chamados de redes sociais, como Facebook, Twitter e WhatsApp. Há alguns anos atrás, ninguém que não tivesse lido em 1984 de Orwell, com o seu Ministério da Verdade, poderia vislumbrar em um futuro próximo o surgimento de empresas como a Cambridge Analytica, acusado da coleta de dados de milhões de usuários na internet, ou de iniciativa como The Movement, uma operação de conquista do mundo civilizado, ou nem tão civilizado assim, vide o Brasil, pela extrema-direita comandada por Steve Bannon, ex-assessor da campanha de Trump e apoiador informal e não remunerado do atual presidente brasileiro na campanha de 2018. Em um momento em que pesquisadores como Mona Sloan e Emmanuel Moss chamam a atenção pelo fato de que a inteligência artificial precisa da engenharia social para não ferir humanos, e alerta que a IA pode exacerbar a desigualdade, perpetuar a discriminação e infligir danos. Será que no caso vivesse hoje, a Zimnov não teria provavelmente promulgado uma quarta lei da robótica voltada para que os robôs não fossem usados para enganar e manipular seres humanos? Principalmente quando essas ações fizessem decididamente mal à liberdade, à democracia e à própria humanidade. Afinal, quem é mais robotizado agora? Os exércitos de falsos humanos que, por meio da compra de links e de identidades virtuais, espalham inverdades em fake news o tempo todo, pelos mais variados meios de comunicação, ou as multidões de coitados que neles acreditam e que se transformam eles mesmos em robôs mentais e psicológicos, que se deixam contaminar pela injúria e a estupidez incessantemente vinculada pelos primeiros. O avanço da inteligência artificial tem ajudado, por exemplo, no aprendizado, no atendimento a consumidores, na operação de aplicativos voltados para o mercado bancário e para a consulta de conteúdo dos mais diferentes aspectos do conhecimento. Os robôs que defendem o fascismo nas trincheiras da internet, aqueles que estão a serviço de malucos como Trump e de seus ridículos asseclas, surgidos nos últimos anos em várias regiões do mundo, operam com a propagação do ódio, da ignorância, do preconceito e da hipocrisia, e para a fabricação de milhares de outros robôs, esses humanos totalmente desprovidos de informação, conexão, raciocínio político ou estratégico. São robôs que trabalham na IA, mas com o DA da inteligência artificial, aquela que coloca a tecnologia a serviço da desinformação, da ira e da abominação, e que tem feito, com a ajuda de parte da mídia, um espetaculoso sucesso no Brasil nos últimos anos. Cuidado com os entreguistas, os privatistas, os antidesenvolvimentistas, os pseudos neoliberais,
os neo-anticomunistas, fundamentalistas, esotéricos, anacrônicos, os altericidas, os ortodoxos, aqueles que defendem diminuir ou eliminar o Estado para entregar o país sem discutíveis negociatas a bancos privados e a nações em que ele é muitíssimo maior, mais poderoso e decisivo que nós. Os assassinos da história, os verdadeiros exterminadores do futuro, sabem que para dominar o amanhã é preciso primeiro que se elimine a verdade. Na última semana, o WhatsApp reconheceu a existência no Brasil de um exército de 1,5 milhões de robôs ou contas simuladas em seu sistema, criada com dados falsos e inexistentes, usado nas últimas eleições e ligado à divulgação de teses, mensagens fake news pseudo-conservadoras para 40% delas ainda em pleno financiamento, e anunciou a sua eliminação imediata. O que cabe perguntar é por que essas medidas não foram tomadas antes da eleição, ou do impeachment igual hipócrita, baseado em uma ardilosa e mendaz da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. O que farão e se é que farão alguma coisa? Justiça brasileira e Ministério Público, ou ao menos parte séria dele, para punir não apenas a empresa, mas os responsáveis diretos por essa mega manobra de interferência no processo político brasileiro, aliado a uma conspiração jurídica imediata da Vaza Jato. Levou o país e a República ao total descalabro econômico e institucional em que se encontra agora. Portanto, eu quero crer que eu deva ter sido bem límpido, né, e claro na forma de fazer a leitura, mas a questão aqui é evidente, é a manipulação através das redes sociais, como Twitter, Facebook e também o WhatsApp. E o que é pior, tem transformado milhares e milhões de seres humanos em robôs, sem que esses, não tendo uma autocrítica ou não conseguindo fazer uma própria opinião, tem sido levado de rondão e gerando muitas desgraças no planeta, com a eleição de muitas pessoas torpes, de despreparo, que não têm a menor condição de estar onde está, no poder máximo de uma nação. E, portanto, está aqui o robô sendo usado para prejudicar de forma bem clara todo o povo e toda uma nação, aonde isso é muito grave e nos deixa à mercê da sorte, sem um futuro, sem poder analisar na realidade, sem nos dar condição de responder, porque nós estamos falando de 1,8 milhões de robôs que agiram nessa campanha para fazer a sua cabeça, a cabeça do seu vizinho, da sua mãe e em grande parte colocar até dentro da própria família um contra o outro por uma causa da qual ou a justiça eleitoral vai para cima e acaba com esse descalabro, ou nós vamos ter outra eleição na base da falsificação, aonde os robôs vão comandar os seres humanos, causando prejuízo enorme, sem tempo para recuperar. E aqui no caso eu estou falando a economia, a soberania e a honra de um povo, que é esse povo tão maravilhoso que é o povo brasileiro, mas que infelizmente não estão preparados para esse ataque cibernético, esse ataque. Lá em 1921, o escritor tcheco Karel Capps, no dia 25 de janeiro de 1921, ele já dava nome robô, e em 1950 Isaac Asimov publicou Eu, o Robô, um clássico romance da ficção científica, em que enumerou as 3 leis da robótica. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que o humano sofra mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entram em conflito com a primeira lei. A terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Ou seja, usando o robô, quebrando essas 3 leis, que lá em 1921 já previa isso, para prejudicar N projetos
que só vinham beneficiar a população e que foi quebrado em 2014, perdurou na tentativa em 2015, perdurou na tentativa em 2016 e aí culminou com o golpe da presidenta Dilma e hoje gerou Michel Temer e Michel Temer gerou isso que está hoje aí. E nós fomos robotizados. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Essa é a mensagem que eu tenho a deixar, até tentando preparar todos aqueles que porventura vier ver e assistir e ouvir essa minha fala aqui nesse canal no spapelsol.org.br. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos.